Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Quinta-feira, 30 de março de 2023. Sejam muito bem-vindos. Quero dividir uma alegria com você. No começo do mês, o Spotify nos avisou que estamos entre os 10 podcasts mais ouvidos no quesito religião e espiritualidade. Então, muito obrigado pela sua parceria neste trabalho de evangelização. Parceria também dos nossos apoiadores, empresas que todo mês ajudam a manter, e a doação espontânea dos que acreditam neste serviço. Deus abençoe e gratidão a todos. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos de nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Amém. João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também? E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus retoma o tema da imortalidade decorrente da observância de sua palavra. No capítulo 5, versículo 24, ele havia garantido a passagem da morte para a vida para aqueles que ouvem a sua palavra, creem em sua revelação e vivem de acordo com ela. Cristo é a ressurreição e a vida. Por isso, quem nele crê, mesmo que experimente a morte temporal, evitará a morte eterna, ou seja, o inferno. Jesus faz depender a vida eterna e a imortalidade da escuta da sua palavra, da adesão existencial e prática à sua mensagem. Em antítese com o demônio mentiroso que enganou nossos primeiros pais com a sua palavra falsa, como está em Gênesis capítulo 2, e trouxe a morte ao mundo, Sabedoria capítulo 2, Jesus, com sua palavra divina, é fonte de vida e imortalidade. A declaração de Jesus é verdadeiramente inédita para um mero homem, porque até mesmo os maiores personagens da história da salvação estão mortos. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, sua pretensão de conceder imortalidade seria realmente absurda. A resposta calma de Jesus mostra sua grandeza excepcional. Na frase final desse diálogo dramático, no versículo 58, Jesus proclama explicitamente sua divindade e, portanto, também sua superioridade, mesmo diante do maior patriarca do povo judeu, Abraão.
A alegação dos chefes do povo de que eles consideram Deus seu pai é falsa. Eles ignoram completamente a Deus, porque não cumprem sua palavra. Com efeito, o conhecimento de Deus não se reduz à esfera especulativa, mas é adquirido e demonstrado pela observância dos seus mandamentos. O verdadeiro conhecimento de Deus e de seu Filho se resume ao amor concreto e operante. E diante da pergunta, talvez sejas maior do que o nosso pai Abraão? Jesus responde que o pai do povo judeu estava totalmente orientado para o tempo do Messias e viveu para ele. O nascimento do seu filho Isaque foi motivo de alegria, como nos conta Gênesis capítulo 18, porque nele se cumpriram as promessas messiânicas. Ao anúncio desse feliz acontecimento, o patriarca riu, como está no capítulo 17 de Gênesis. Ou seja, pulou de alegria, porque no nascimento do seu filho acontece a descendência da qual nasceria o Cristo. Abraão viu o dia de Jesus, como Isaías viu a sua glória, João capítulo 12, e Moisés escreveu sobre ele, João capítulo 5. Todo o Antigo Testamento está em função a Jesus. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 40 anos e viste Abraão? Esta interpretação final dos judeus prepara a proclamação solene da divindade de Jesus. Notamos que eles distorcem e invertem a afirmação de Jesus. Ele disse que Abraão viu o seu dia. Eles invertem o sujeito e o objeto e fazem Jesus dizer que viu Abraão. Para os incrédulos é inconcebível que Jesus seja o objeto da contemplação de Abraão. Tão longe estão de compreender a verdadeira identidade do Filho de Deus. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A resposta de Jesus é o ápice de todo o diálogo dramático do capítulo 8. Nela está contida a proclamação explícita da divindade de Jesus. Contrapondo-se ao maior patriarca do Antigo Testamento, cuja vida e morte são descritas nas Escrituras, Jesus se apresenta como o Eu Sou, o vivo, com V maiúsculo, o verdadeiro Deus, o próprio Senhor. A reação dos judeus confirma o sentido divino da expressão usada por Jesus. Para eles é um blasfemador, porque se proclamou Deus e por isso merece ser apedrejado, como prescreve a lei de Moisés. Isso está lá em Levítico, capítulo 24. Este esconder-se de Jesus tem um profundo significado teológico. É o eclipse do sol, que é o Verbo encarnado, perante a incredulidade dos seus interlocutores. Aliás, o capítulo 9 continuará este tema da luz de Cristo no episódio da cura do cego. E hoje a igreja celebra São João Clímaco. Ele nasceu na Síria por volta do ano 579. Da rica e nobre família, recebeu ótima formação literária e educação religiosa, o que, acrescentado à sua grande inteligência, lhe prometia um futuro promissor na sociedade. Mas, adivinha, ele renunciou à fortuna da família e aos atrativos de uma boa posição social, escolhendo levar uma vida de oração na austeridade. Aos 16 anos, João foi para o Monte Sinai, na Terra Santa, onde vários mosteiros rudimentares surgiram após as perseguições romanas, isso lá no século IV, e se tornaram célebres pela hospitalidade para com os peregrinos e pelas bibliotecas que continham manuscritos preciosos, pois os eremitas se dedicavam à transcrição dos códigos e também manuscritos antigos relativos à Bíblia e aos escritos dos santos padres. Lá buscou o mosteiro de Vatos, o atual mosteiro ortodoxo de Santa Catarina, um dos mais renomados na época, tornando-se discípulo do já ancião abade Martírio, mestre famoso da época. João dedicou-se a um cotidiano de orações, estudos, trabalhos pesados e jejum continuado, deixando de comer qualquer tipo de carne. Saía da cela apenas aos domingos para participar da Eucaristia.
onde encontrava os outros monges e deixava o mosteiro unicamente para colher frutas, raízes e outros alimentos para os eremitas num vale bem próximo dali. Mas após a morte do seu mestre, retirou-se para uma vida mais solitária e ascética, vivendo numa gruta e estudando por 40 anos seguidos a vida dos santos, o que o tornou um dos mais eruditos acadêmicos da Igreja. Mesmo isolado, sua santidade levou a que primeiramente os monges e depois o povo buscassem seus conselhos, orientação espiritual e bênçãos. Aos 60 anos, foi eleito por unanimidade como abade geral dos religiosos da Serra do Sinai e voltou a viver solitariamente, mas sem proximidade geográfica e com algumas atividades em comum. Demonstrou grande sabedoria nesta atividade, organizou melhor a vida dos religiosos e construiu uma hospedaria para os peregrinos e viajantes. Sua fama chegou até Roma. O Papa São Gregório Magno lhe escreveu pedindo suas orações e forneceu auxílios para os religiosos e para a hospedaria. Entre 579 e 586, recebeu o encargo de vigário do Papa, mantendo correspondência com muitos padres do Sinai. Escreveu muito neste período, destacando-se o livro da Escada do Paraíso, uma analogia com a escada de Jacó, está lá no capítulo 28 de Gênesis. Clímax, clímaco, em grego significa escada, e no caso, a sua ascensão espiritual correspondente. Em função do livro, este nome lhe foi acrescentado. Dele é conhecido apenas uma outra obra, chamada Ao Pastor, provavelmente um curto apêndice da Escada. A Escada do Paraíso, ou Escada da Ascensão Divina, apresenta como num manual a doutrina monástica para monges e noviços, mas também para nós, com 30 diferentes e progressivas etapas necessárias para alcançar a perfeição da vida da alma. Cada capítulo ou degrau aborda um tópico específico, mostrando as dificuldades que virão e como superá-las por meio das virtudes ascéticas. Os 30 degraus correspondem aos anos da vida de Cristo até o seu batismo. Este verdadeiro tratado de vida espiritual se articula em 3 etapas. A primeira é a ruptura com o mundo e o retorno à infância evangélica, ou seja, o tornar-se criança em sentido espiritual, mediante a inocência, o jejum e a castidade. A segunda é a luta espiritual contra as paixões. Cada degrau corresponde a uma paixão, indica como vencê-la e propõe uma virtude correspondente. E a terceira trata das virtudes maiores na sobriedade do espírito, alimentada pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade, correspondendo esta última ao fundamental, a experiência que pode levar a alma ao amor perfeito, mais do que a dura luta contra as paixões. O livro de fato termina com a citação de São Paulo. Agora subsistem essas 3 coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. 1 Coríntios capítulo 13. Originalmente escrito simplesmente para os monges do mosteiro vizinho, a Escada rapidamente se tornou um dos mais lidos e amados livros espirituais do Império Bizantino. Poucos anos depois, João voltou à vida eremítica e faleceu no dia 30 de março de 649. É conhecido também como João da Escada, João Escolástico ou até João Sinaíta. Senhor, que nos destes os mandamentos para a salvação, concedei-nos pela intercessão de São João Clímaco, seguirmos em profundidade a altura dos sacramentos, necessários para conseguirmos cumprir as vossas leis, pois é no paradoxo de imitar o vosso abaixamento grandioso até nós que seremos elevados à humildade que salva. Quem mais dá é quem mais recebe. É rejeitando as riquezas do mundo que teremos um tesouro nos céus. É servindo que reinaremos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e muita luz para os seus dias. Até amanhã.